Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Meu nome é Caroline Zanardo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bem, pessoal, hoje finalizando aquele conteúdo que nós comentamos anteriormente a respeito do livro do Fulton Sheen, O Eterno Galileu. Então, nós vamos encerrar o assunto do livro do Eterno Galileu e, então, eu convido todos vocês a participarem desse conteúdo. Bom, pessoal, então, nós vamos ver o seguinte, comentando, então, sobre o tópico final do livro, que é a vida eterna, a gente vai ver o seguinte, que muitos anos teriam passado ainda e Jesus, ele iria então passar por toda aquela aprovação, né, que a gente sabe que ele passou, que ele foi levado, né, para o julgamento, né? E nós vamos ver que quando Jesus ele é levado ao julgamento, a gente sabe que ele recebe aquela sentença, né, de uma pessoa condenada e culpada, e ele realmente acaba sendo preso e martirizado, sofre muito. Jesus, ele apanha muito, né? Jesus, então, ele é condenado à morte. E nós vamos ver que quando isso acontece, ninguém acredita, conforme eu falei anteriormente, né? Por quê? Porque realmente todos achavam que isso não ia acontecer com Cristo, né? Os seus discípulos não achavam que Jesus seria condenado. E, como eu falei, quando isso acontece, todos são pegos de surpresa, mas não simplesmente porque eles amavam Jesus, óbvio, eram seus discípulos, mas eles viram um pouco os seus objetivos frustrados, eles tinham uma intenção que não era simplesmente de seguir Jesus. Eles tinham uma intenção um pouco secular em relação ao seguimento de Jesus. E eles então imaginavam que Jesus pudesse ser condenado. Isso frustrou as esperanças dele, as expectativas dele, né? Então nós vamos ver o seguinte, que só existe uma força no mundo que nos explique por que razão céticos teimosos como São Tomé, burocratas cobradores de impostos como São Mateus, caracteres impetuosos como São Pedro, visionários sonhadores como São João, e escasseados, enfim, daqueles antigos pescadores a quem a cena do Calvário desnorteara, se transformaram em homens ardentes de fé e de coragem, pregadores e escritores, prontos a rostar com tudo, a sofrer e até mesmo a morrer. Essa força é a do amor que tinham visto em Jesus e que dele receberam. Por toda parte, os apóstolos proclamavam a mesma verdade, que era também a explicação do êxito da sua evangelização. Tinham sido testemunhas de uma ressurreição. Aquele Cristo que fora crucificado no Calvário estava vivo. E daqueles 12, 11 foram pelo mundo afora pregar essa verdade, e esses 11 deixaram-se matar em testemunho dela. Ora, não é vulgar que pessoa alguma se deixe matar por uma alucinação. Do sangue derramado pelos 11 apóstolos que morreram mártires, só uma conclusão se pode tirar da verdade que eles pregavam, que não fora Jesus quem morrera, mas sim a morte. Então, nós vamos ver que apesar de Jesus ele ter realmente sido crucificado e só um discípulo estar presente naquele momento, nós vamos ver que existiu uma força que levou com que muitos dos seus discípulos eles fossem pregar o evangelho, proclamar a verdade, essa verdade que é a verdade da ressurreição, né? Porque Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, na verdade, eles levaram o evangelho, continuaram pregando, muitos dos seus apóstolos, envolvidos pela força do amor, porque Jesus havia ressuscitado. Ele morreu, né? Que ninguém esperava, mas a morte não venceu, né? Onde está a morte, a sua vitória, né? Por quê? Porque Cristo ressuscita no terceiro dia. Então, na verdade, o que morreu não foi Jesus, foi a morte, né? Então, isso que eles foram pregar, que na verdade Jesus vive, ele reina e ele é o nosso mestre, né? Os anos e os séculos vão correndo e vão se perdendo na história do passado, mas foi e é sempre o mesmo cântico que entoam para o céu os corações dos homens. Cada época o repete a sua moda, mas nenhuma geração dos homens, desde há quase 2000 anos, deixou de cantar o hino vitorioso da ressurreição. Veja-se como essa vitória se exemplificou, quando os crentes de Cristo ressuscitado ensinaram a Roma a verdadeira lição de que ele era eterno. Então, na verdade, nós vamos ver que Jesus, ele deu
exemplo de que a morte não é o fim. Ele foi a prova viva disso, de que existe uma vida após a morte, porque ele ressuscita e nos mostra isso. Eram ainda umas escassas centenas, uns poucos milhares, quando Nero instaurou a primeira perseguição aos cristãos, destinada a fazê-los desaparecer da face da terra. Os seus sucessores, operando em crueldade, dispondo de uma administração organizada de um poderoso exército, empenharam-se incansavelmente em eliminar o Evangelho de Cristo, ressuscitado. As espadas dos escassos carrascos acabaram por embotar-se nos corpos de milhares e milhares de mártires. As feras acabaram por saciar-se do sangue dos cristãos que lhes eram lançados às arenas para que os devorassem. O rio Tibre corria tinto de rubro, como se um dos seus arcanjos do Apocalipse nele tivesse lançado o licor do filtro que transformasse as águas em sangue. Milhares de vezes no Coliseu de Roma, nas arenas das cidades do Império, milhares e milhares de espectadores gritaram: cristãos às feras! Milhares de vezes esses mesmos espectadores baixaram os dedos polegares em sinal de que exigiam a morte dos crentes de Cristo, até que chegou um dia em que Roma julgou que tinha cortado a última mão que fazia o sinal da cruz, que tinha feito calar a última voz que proclamava a fé em Cristo ressuscitado. E todavia, o que aconteceu? O que diz a história? Qual a sua sentença? A sentença da história foi a confirmação da verdade do Santo Sepulcro, do ressurgido Cristo. Não tinham sido os milhares e milhares de cristãos martirizados que haviam morrido, mas sim o Império Romano. Mais uma vez, o mesmo veredicto: não fora Cristo quem morrera, fora a morte. Então nós vamos ver que, por mais que no decorrer do tempo muitos se opuseram aos cristãos perseguindo, como nós vimos aqui o exemplo de Nero e muitos outros sucessores que perseguiram os cristãos, eles achavam que tinham acabado com a presença cristã no mundo, mas isso não aconteceu, porque na verdade não é o cristão que morre, é o próprio Império Romano. Aproximemo-nos agora dos nossos tempos e veja-se como a Páscoa cristã continua a proclamar sempre a sua mensagem, muito embora os homens quisessem conseguir esquecer-lhe até o nome. Os fins do século XIX marcaram o apogeu dos esforços do homem para se divorciar de Deus. Não houve uma só das grandes verdades ensinadas pela Igreja desde a primeira Páscoa da ressurreição que os homens não tivessem julgado desmentida pelas conquistas do espírito moderno. Deus foi reduzido à categoria de símbolo mental de rudimentar explicação psicológica. O homem foi reduzido à categoria de animal evoluído, cuja evolução era de fácil explicação biológica. A vida foi reduzida a mero conjunto de reações físico-químicas, cuja explicação mecânica era simples. O sobrenatural foi considerado um sinônimo de superstição e equiparou-se ao misticismo à mistificação. Cristo foi considerado um reformador social semelhante a Buda ou a Confúcio. A Igreja não passava de uma seita entre as mais em que se divide a cristandade. O homem, começou a equiparar-se a Deus. Então nós vamos ver que com o tempo, o homem ele se tornou realmente ateu, porque eles acabaram não acreditando mais em Deus. Colocaram em Jesus a figura de um reformador, exemplo de Buda. E muitos acabaram realmente não levando a sério a questão do cristianismo. O homem foi considerado um animal evoluído e o homem ele começou então a desprezar a existência de Deus, Então, precisamente nessa altura em que o mundo blasonava de sua organização modelar, de sua perfeição material e de seu desprezo pela espiritualidade, exatamente quando se proclamava estar iminente a morte da Igreja, que marcaria o início do mundo moderno, nesse mesmo momento foi como se a Terra oscilasse nos seus grandes alicerces e como se o inferno desabasse sobre ela. As duas grandes guerras mundiais sucederam-se, apenas separadas por um breve e ilusório armistício de 21 anos. A ciência, que fora elevada à categoria de suprema aliada dos homens, tornou-se a sua pior inimiga. Os homens, que tinham sido reduzidos à categoria de animais evoluídos, portaram-se como animais ferozes. As almas, que tinham sido reduzidas ao mero conceito de vagos fluidos vitais, foram dispersas como fluidos pelos espaços mais ou menos vitais e até feitas em fumo pelas explosões de artilharia, das bombas e dos horrores de toda espécie. E Deus, que fora votado ao esquecimento, permitiu que os homens se convencessem de que esse esquecimento significava para eles a própria morte. Então, nós vamos ver que quando as guerras começaram a surgir, a Primeira e a Segunda Guerra, nós vamos ver que os homens começaram a perceber que realmente eles estavam errados, Isso foi mostrado a eles, que não adianta eles quererem desprezar a existência de Deus. Deus realmente é o nosso Pai eterno, o Criador, do mundo. E não adianta o homem querer se afastar de Deus, O homem ele vai começar a entender que quando ele se afasta de Deus, ele está cavando a sua própria destruição, Então nós vamos ver o seguinte, que só uma coisa não falha: a Igreja Católica, Apostólica Romana. Então nós vamos ver que os homens começaram a perceber que eles
falharam, mas o que não falha, como eu falei, é a Igreja Católica, a divindade do Cristo ressuscitado. Calado o ribombar dos canhões, ouvia-se mais uma vez o cântico triunfal da Páscoa, a proclamar agora que não fora a Igreja quem morrera, fora o mundo moderno, a proclamar sempre que não fora Cristo quem morrera, fora a morte, né? Então, nós vamos entender que não adianta o homem, então, querer se afastar de Deus, não adianta, né? Chega uma hora que a verdade vai vir à tona e ele vai entender que por mais que ele queira se esquecer de Deus, Deus ele é a única solução para os problemas, né, da humanidade, para os problemas do mundo, né? Então nós precisamos também nos inspirar nisso, nós precisamos nos inspirar nas verdades bíblicas, nas verdades sagradas, para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida seja uma vida plena, uma vida onde a única explicação é a presença de Deus, a presença de Cristo ressuscitado no nosso meio, na nossa vida. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos esse conteúdo do livro do Futon Shin. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau.